Transtorno de ansiedade induzido por substância ou medicamento. O que é isso? Como a gente dá esse diagnóstico? Então, vamos conversar sobre isso nesse vídeo. Muito bem, seja muito bem-vindo ao meu canal. Sou Marco Araújo, médico com mais de 10 anos atuando com os processos diagnósticos em saúde e criador do método DMA de simplificação de todo o DSM para uma abordagem prática, simples e objetiva na tua prática clínica em saúde mental. Então vamos lá. Transtorno de ansiedade induzido por uma substância ou medicamento. Então, a gente vai discutir agora o que o DSM traz de critério para a gente entender, né, como isso funciona. Então, vamos lá. Quando a gente está falando do transtorno de ansiedade induzido, ele traz como critérios: critério A, ataques de pânico ou ansiedade predominante, ou melhor, proeminente, predominam no quadro clínico. Então, o que é que predomina? Eu posso ter ataque de pânico, né? O que é um ataque de pânico? Qual é a diferença de síndrome e transtorno do pânico? Tudo isso tem uma aula específica no canal, então você pode, né, pesquisar para mais informações a respeito. Ou uma ansiedade proeminente que predominam. Então, ou eu tenho um quadro ansioso, ou eu tenho ataques de pânico relacionados. Então, esse é o critério principal. Ou seja, eu tenho que ter uma síndrome ansiosa. Tudo bem? Critério B. Eu tenho que ter evidência. E onde é que eu vejo evidência? Bom, eu posso ter evidência a partir da história, eu posso ter evidência a partir do exame físico ou de achados laboratoriais. Ou seja, ou eu vi durante a minha entrevista clínica, então é importante que você tenha uma estrutura de avaliação. Como você vai fazer essa avaliação? O DSM ele não traz isso. Você precisa ter um conhecimento básico prévio para poder estar fazendo essa avaliação, ou no exame físico, ou em exames laboratoriais, achados laboratoriais. E eu tenho que ter pelo menos o quê? Olha só, tenho que ter essas evidências, ou de um ou de dois. Critério um: os sintomas no critério A, que são o quê? Ansiedade ou ataques de pânico, desenvolveram-se durante ou logo após, então olha só, durante ou logo após a intoxicação ou abstinência de uma substância, ou após a exposição a um medicamento, certo? Então, eu posso ter algo induzido. É tanto que o título, né, do transtorno, o nome do transtorno é induzido por substância ou medicamento. Então, seja durante ou logo após a intoxicação, ou seja, quando você aumenta o consumo, né? Ou pela abstinência, quando você retira ou diminui o uso, né, a quantidade de uso da substância ou do medicamento. Esse é o critério um. Ele pode estar presente, ou o 2, que é o quê? A substância ou medicamento capaz, ou melhor, I, né? Porque aqui, só corrigindo, é um e 2, certo? Então, eu tenho que ter essa questão da cronologia, ou durante ou logo após a intoxicação ou abstinência, ou a exposição a uma medicação, e a substância ou medicamento, ela tem que ser capaz, ou seja, justifica os sintomas mencionados no critério A. Ah, ele começou a tomar uma substância, ele tomou água e passou mal. Será se a água ela justifica um ataque de pânico, né? Então, a gente tem que ver essas questões para dizer que foi induzido por uma substância, por exemplo. Aqui é só um exemplo maior para o seu entendimento. Então, eu tenho que ter a ansiedade, eu tenho que ter a cronologia e aquela substância que eu estou suspeitando, ela tem que justificar, né? Pelos mecanismos de ação dela, tem que justificar os sintomas, né, que foram produzidos. Critério C. A perturbação não é mais bem explicada por um transtorno de ansiedade não induzido, certo? Ou seja,
eu tenho que afastar todos os transtornos ansiosos antes de eu pensar, né, de algo relacionado a induzido por uma substância. Então, eu tenho que afastar tudo, entra dentro dos diagnósticos diferenciais. E as evidências de um transtorno de ansiedade independente incluem, não é que é só isso. E lembre que a gente não fala mais de transtorno de ansiedade primário. Então, no DSM-5, a versão revisada, ele atualizou esse termo. Então, agora a gente fala de transtorno de ansiedade independente, certo? Ou seja, o que é que pode incluir, quais são exemplos, né? Aqui não é exaustivo, aqui é só ilustrativo. Então, quais são os exemplos de transtornos de ansiedade? Como a gente pode pensar em algo independente, ou seja, algo não induzido por uma substância? Os sintomas precedem o início do uso da substância ou medicamento. Então, os sintomas precedem, certo? Ou seja, eu tenho que avaliar cronologicamente. Se eu já tiver sintoma antes de usar uma substância, é porque não é devido àquela substância. Os sintomas persistem por um tempo, então olha só, eu vou botar aqui, os sintomas precedem, então preceder é uma característica importante, eles persistem. Eu tirei uma substância, ele traz um exemplo, né, cerca de um mês. Então, o mês é um período que eu uso na prática clínica também para a gente avaliar a relação com algum tipo de substância. Por isso que quando a gente vai falar depois sobre transtorno por uso em outros momentos, a gente vai trazer isso também à discussão. Após a cessação da abstinência aguda ou intoxicação grave. Então, se algo precede ou persiste, é sinal de que eu posso ter um transtorno de ansiedade independente. Existem evidências sugerindo a existência de um transtorno de ansiedade independente não induzido. Por exemplo, história de episódios recorrentes não relacionados. Então, se eu já tenho episódios recorrentes que não estão relacionados à substância, e aí quando eu uso a substância, eu tenho sintomas que são semelhantes ao que já acontecia antes do uso, isso são indícios de que eu posso estar diante de um transtorno independente, né, de ansiedade independente do uso da substância. Critério D. A perturbação não ocorre exclusivamente durante o curso de um delírio. Então, é importante você saber o que é um delírio, né? Então, isso aqui a gente pode falar em outro momento, mas perceba que não é apenas ler os critérios, você tem que saber como avaliar, como fazer o diagnóstico diferencial. Mas aqui essa discussão é justamente para você entender a estrutura de classificação. A perturbação causa sofrimento clinicamente significativo, certo? Ou seja, se não trouxer um sofrimento, não é um transtorno mental. Ou um prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. E aqui ele traz uma nota muito importante, porque o que é que você pode pensar? Espera aí, eu usei uma substância, usei um medicamento e eu fiquei ansioso. Mas será que eu não posso ter um transtorno por uso de uma substância? A gente vai conversar em uma aula específica depois sobre isso. Mas agora, o que é que ele traz para a gente? Este diagnóstico, ou seja, um transtorno de ansiedade induzido por uma substância ou medicamento, deve ser feito em vez de um diagnóstico de intoxicação por substância ou abstinência de substância, apenas quando os critérios do sintoma, os critérios, né, os sintomas do critério A, né, relacionado à ansiedade, ataque de pânico, predominam no quadro clínico e são suficientemente graves a ponto de indicar atenção clínica. O que é que ele está dizendo? Né, trocando em miúdos. Eu vou dar o diagnóstico de um transtorno de ansiedade por uso em vez de intoxicação, se o que predominar, se os sintomas nucleares forem de um quadro de ansiedade ou de um quadro de ataque de pânico e que não seja tão prevalente, tão presente os sintomas associados à intoxicação ou à abstinência. E isso você vai tendo a prática ao longo do tempo. Mas, no geral, quando a gente está falando de um transtorno, né, de ansiedade induzido
por uma substância, eu tenho que ter os sintomas ansiosos e eu tenho que ter uma substância que justifique esse tipo de sintoma, né? Mas, obviamente, quando a gente está fazendo essa avaliação, né, tem um processo de avaliação diagnóstica em saúde mental, a gente tem uma gama de diagnósticos de transtornos mentais, né, no DSM, e como a gente vai fazer essa avaliação? As coisas começam a se embaralhar. Então, para facilitar isso, se você quiser se aprofundar, você pode conhecer o meu curso DSM Diagnóstico Ágil, onde já está com todas as aulas gravadas disponíveis para você na plataforma Hotmart, onde eu mostro como eu consigo pegar todos esses transtornos e simplificar em uma única matriz, né, em um método passo a passo de aplicação para que você consiga fazer uma avaliação muito mais ampla dentro da tua prática clínica, né? A gente consegue pegar o DSM e simplificar em um único gatilho mental. Aqui eu tenho o a ementa do curso. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais, você pode pausar o vídeo, você pode fazer a leitura da ementa do curso, né? Tem a garantia incondicional de 7 dias, que você tem acesso a todo o material, né, gravado. São 146 aulas até o momento, 58 horas de conteúdo original, que eu tenho certeza que a tua prática clínica, a tua avaliação diferencial e de comorbidades dentro da saúde mental, dentro dos transtornos mentais, chegará em um outro nível. No mais, agradeço muito a sua participação, fico sempre muito feliz com o seu feedback. No mais, um abraço e nos vemos na próxima aula.